A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus no dia de hoje. Hoje eu quero ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o versículo de número 10 e 11, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Esses dois versículos da palavra de Deus para a nossa reflexão de hoje. Então nós estamos agora diante desse texto da palavra do Senhor, que nos fala de como o Senhor vai agir através da vida de Samuel para exortar ao rei Saul pelas coisas que ele estava fazendo. Então no capítulo 15, quando começamos o capítulo 15, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor diz que se recordou do que fez Amaleque a Israel, como ele se opôs no caminho quando subia do Egito. Então havia uma fala do Senhor a respeito deste povo, justamente porque ele colocou oposição diante da jornada do povo de Israel quando saiu do Egito, quando ainda estava peregrinando pelo deserto. Lá no capítulo de número 17 do segundo livro da Bíblia, do livro de Êxodo, nós encontramos essa narrativa bíblica onde o Senhor fala do que ele iria fazer com os amalequitas. No capítulo de número 17 de Êxodo e o versículo de número 8, diz que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E você que é um estudioso da Bíblia Sagrada, você que gosta de ler a palavra do Senhor, você lembra dessa parte das Escrituras onde Moisés sobe ao monte para interceder em favor do exército de Israel ainda no deserto, e diz que as suas mãos, quando estavam levantadas ao alto, Josué prevalecia contra os amalequitas, mas as mãos deles os braços deles ficavam pesados, e quando ele baixava os braços, os amalequitas se sobressaía na batalha. Diz que Arão e Ur, esses dois homens, pegaram Moisés e sentaram numa rocha, numa pedra, e cada um segurou em um de seus braços e ergueram, e Moisés pôde permanecer com os braços levantados ao alto, e Israel prevaleceu naquela batalha. Então, no final deste capítulo de número 17 de Êxodo, versículo de número 14, ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu
totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, tinha uma promessa da parte de Deus para que Moisés escrevesse isso num livro, que ele iria riscar totalmente a descendência dos amalequitas de sobre a face da terra, porque se opôs à jornada do povo de Deus pelo deserto. Então, olhe como é perigoso quando nós se opomos ou colocamos oposição diante da jornada do povo de Deus aqui na terra. Às vezes a pessoa se levanta para perseguir, levanta-se para desdenhar, para questionar, para impedir de que a igreja transmita as boas novas de salvação, e todos aqueles que fazem isso, o Senhor, se não houver arrependimento, o Senhor irá cobrar muito forte dessas pessoas. Então aí está uma narrativa bíblica que fala como Deus tratou com essa nação ou esse povo amalequitas, porque se opôs ao povo de Deus que estava saindo da escravidão para uma terra que ele iria entregar ao povo judeu daquela época, ao povo hebreu daquela época. Então, não se oponha à marcha da igreja do Senhor. E aqui nós chegamos no capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel, quando o Senhor diz assim: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. O Senhor não se esquece. Ele não se esquece de nada. Mas ele diz assim: eu me recordei do que eles fizeram com o meu povo quando estavam saindo do Egito. E foi uma oposição muito forte, muito grande, que eles entraram até em guerra com o povo de Deus, para que ele não prosseguisse a jornada. Então, ninguém pode impedir a marcha do povo de Deus aqui na terra. Ninguém pode impedir a marcha do povo de Deus aqui na terra. Então o Senhor fala desse assunto, e agora ele chama Samuel, aqui no versículo de número 10 e 11 do capítulo 15 deste primeiro livro, dizendo que estava arrependido de ter colocado Saul como rei do seu povo. Diz que quando o Senhor falou isso para Samuel, Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. É tanto que quando a gente lê o capítulo 16 deste mesmo livro, o Senhor diz assim: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre o meu povo? Ou seja, Samuel estava querendo poupar a ação de Deus que vinha como juízo sobre Saul. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo.
E eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Então Saul já estava agindo de uma forma completamente errônea, onde ele agora levanta um altar para sacrificar, coisa que ele não podia fazer, a não ser o sacerdote, a não ser aquele que tinha sido chamado por Deus para executar aquela função. Então Samuel chega aonde está Saul e ele diz assim, Saul diz assim: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de vacas que ouço? A ordem de Deus era para aniquilar, para desfazer tudo e todos dos amalequitas por causa da oposição que fizeram ao povo de Deus. Mas o texto nos diz que Saul poupou a vida do rei e o melhor do gado e o melhor das ovelhas. É onde nós temos que ter a sensibilidade em nossos ouvidos para ouvir aquilo que está causando ou trazendo algo que não vem da parte de Deus para aquele povo, ou para aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Então, quando o Samuel disse que estava ouvindo balido de ovelhas e mugido de vacas, aí Saul começa a tirar a responsabilidade de sobre os seus ombros e colocar sobre os ombros do povo. Ele disse: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então Saul tirou a responsabilidade sobre si para colocar as coisas que estavam sendo feitas erradas sobre a responsabilidade do povo que estava sob o seu comando. Só que Samuel era o profeta de Deus e ele estava com uma ordem da parte de Deus para executá-la. E ele foi executar. O tempo não vai permitir discorrer mais um pouco sobre o texto, mas nós vemos que Samuel fez o que Deus pediu para ele fazer. Ele realizou tudo o que foi fazer aonde Saul estava. Depois da continuidade, poderemos abordar mais um pouco a respeito deste assunto, para podermos entrar lá no capítulo 16 deste livro. Mas o importante é que nós possamos entender que quando Deus manda executar alguma coisa, precisamos executar para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Deus eterno, meu Pai que está nos céus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esta reflexão bíblica, e assim seja para a glória do teu nome. Amém e amém.
Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus permitir.